Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez reunido para estarmos louvando, cultuando, adorando o nome do nosso Deus. Vamos reclinar nossa cabeça, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, te exaltamos, ó Senhor, te agradecemos, declaramos, ó Deus, as tuas grandezas e a necessidade, Pai, que temos de ti, Senhor. Pai amado, tu és o Deus soberano, o único e Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Santo Deus, peço a Ti, Senhor, que perdoe nossos pecados, Pai. Por palavra, obra, pensamento, tudo aquilo que negligenciamos ou nos omitimos, que o Senhor venha nos perdoar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E nesse momento nos ajuda a adorarmos o Teu santo nome, que possamos chegar diante de Ti com coração puro, com pureza e sinceridade de pensamento, de entendimento, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, que venhamos adorar o Teu santo nome de forma que Te agrade, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã Luzia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos Obrigado. abrir as nossas Bíblias em Lucas. Lucas 2. Lucas 2, não ouvi nada. Do 25 até o 32. Amém. Lucas 2, do 25 até o 32. Glória a Deus. Amém. Amém? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Os nossos olhos já viram a tua salvação. Amém, Jesus. Glória. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. E no versículo 32 diz: Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Graças a Deus que o Senhor se revelou a nós e nós temos visto como Tu és maravilhoso, como Tu és bom, Tu és o nosso Salvador, É Jesus. verdade. E a nossa única esperança está no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E vamos louvar Obrigado. o Senhor com o hino 535 da harpa cristã. Amém? Glória a Deus. Temos que essa caneta. Glória a Deus. Louvado seja o nome Amém. do Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Nós te amamos, Senhor. Obrigado. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder ao teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas, no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares,
todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus. Glória a teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua fidelidade, Louvado seja o Senhor. teu Nós te santo louvamos e te agradecemos. Porque Tu és a nossa Glória a força, Deus. Senhor, nosso refúgio. Obrigado. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Para onde nós iremos, Senhor? Glória Só a Deus. para Ti, Jesus. Só para Ti. Tu és fiel. Tu és fiel e maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. É, Pai. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. O salmista diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém, irmão? Então o Senhor tem cuidado, está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de você. Bom, nessa noite nós temos aqui um assunto, né, da parte do Senhor. Quero dividir com os irmãos um texto bíblico, alguns textos, né? Nós vamos estar usando aqui alguns versículos, e porque a respeito dessa situação que estamos passando, de cultuarmos a Deus em casa, antes já havia muitas pessoas que já têm essa visão de não se reunir em igreja e de ficar em casa e achar que não precisa de igreja, né? Então agora é um momento especial. Mais breve nós estaremos de volta oferecendo culto, congregando juntamente com nossos irmãos, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, do versículo 12 em diante, diz assim, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se o corpo fosse olho, e onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão,
não tenho necessidade de ti, e nem a cabeça aos pés não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de cura, socorro, governo e variedade de língua. Aí, versículo 29 diz assim, e porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Até aqui, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, glorificamos o teu santo nome. Nesse momento, Senhor, quero entregar nossos irmãos em tuas mãos, a tua igreja, a nossa nação, os irmãos, a família dos meus irmãos, Pai amado, aqueles, ó Deus, que adquiriram, ó Deus, que foram afetados por essa enfermidade, por esse vírus, ó Pai, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus e venha, Deus, trabalhar na restauração da saúde dos meus irmãos, dos parentes dos meus irmãos, Senhor. Peço a Ti, Deus, que guarde essa nação, que livre desse mal, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo. E agora, nesse momento, eu te peço que nos ajude, que derrame da tua unção, do teu poder, e que nos ajude, Senhor, ministrarmos a tua palavra, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus, e desde já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, a igreja, nós vimos aqui que a igreja não é uma construção material, né? A gente às vezes vê assim uma construção e diz assim, aqui tem uma igreja X, uma igreja Y, né? É um jeito de falar, de identificar o local, mas na verdade a igreja não é uma construção material. Mas também a igreja não é uma só pessoa, como também há costume das pessoas que querem se colocar contra o prédio, contra o local onde nos reunimos para cultuar a Deus, e de não, a igreja somos nós e tudo mais. Não, a igreja somos nós, mas uma pessoa sozinha, ela não é uma igreja. Uma pessoa sozinha é um membro do corpo, ou seja, um membro da igreja. A igreja de Cristo, na verdade, ela é um corpo, do qual Jesus Cristo é o cabeça e os membros fazem parte desse corpo. Então, uma pessoa sozinho não é igreja. E se estiver fora do corpo, aí é um membro amputado, um membro fora do corpo, aí vai ter mais dificuldade. Então, o que é a igreja? A igreja são todas as pessoas em todo o mundo que se converteram a Cristo e seguem a tua palavra. Ou seja, quem é o membro do corpo? Aqueles que se converteu a Jesus Cristo e segue a palavra de Deus. Porque indo ao templo material, físico que nós construímos, muita gente vai. Mas aplicar a palavra, viver a palavra, seguir os passos de Jesus Cristo como membro, como igreja viva, não são todos. Há de convir que não são todos, né? Então as pessoas às vezes se reúnem na igreja e a igreja, não é, as pessoas não se reúnem na igreja, é a igreja que se reúne em algum lugar. Amém? Então, vamos nos reunir na igreja, é o nosso jeito de falar, mas na verdade a igreja é que está se reunindo em algum lugar, os membros do corpo estão se reunindo, né, formando a igreja em algum lugar. Então no versículo 12, ele diz assim,
o apóstolo Paulo diz assim aos Coríntios, ó, certamente que essa carta tem uma importância, né? E Paulo não ia escrever isso à toa. É porque esse mesmo assunto que Paulo tratou aqui, né, em Coríntios é o assunto que tem para hoje também. Hoje em dia a gente vê direto esses questionamentos a respeito do que é igreja, do que não é igreja. Então, Paulo está tratando desse assunto com os Coríntios, porque certamente isso já estava acontecendo lá. Então ele deixa claro assim, ó, porque assim como o corpo é um, no versículo 12, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém? Então quer dizer que somos muito bem. Ele fala assim como o corpo é um. Quer dizer, o corpo de Cristo é um, irmãos. Não é dividido em denominações. As denominações são os lugares onde nos reunimos e damos nomes denominacionais para identificação. Mas, na verdade, o corpo de Cristo é um só. Nós somos, na minha igreja, somos cristãos, somos seguidores de Cristo, somos membros do corpo e juntamente com outros irmãos de outras igrejas que também são membros do corpo. E assim como tem uns na igreja dele como na nossa que certamente não estão no corpo. Estão aí na igreja, mas não se converteram ainda a seguir aos passos de Jesus Cristo. Então todo lugar é assim, ó. Então o corpo é um, não tem muitos corpos, né? Muitos corpos por aí. E mesmo sendo muitos membros, é um só corpo. Então quer dizer, não importa a quantidade de membros, o corpo é um. Não é verdade? O corpo é um. Cada um com a sua função, mas é um só corpo. Agora, do versículo 13 ao 26, Paulo vai tratar da unidade desse corpo, né? Da questão de estar unido, de ter o mesmo propósito, a mesma cabeça, de não ter divisão no corpo. Vai tratar do comportamento, como que se procede, como que um cristão procede na conduta cristã, não é só dentro da igreja, mas em toda a sua vida. E da importância, também vai tratar da importância que cada membro tem no corpo, que às vezes um se acha mais importante e outros até também se acham menos importante e não sabe que todos são importantes, que todos têm o seu lugar no corpo e a sua necessidade no corpo. Então, é dessa forma que Paulo vem tratando. Aí quando chega no versículo de número 27, ele diz assim, ó, ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros, em particular, ou seja, você é o corpo de Cristo, você é um membro em particular desse corpo. O que quer dizer um membro em particular? Você é uma pessoa, um membro pessoal. Você é uma pessoa ligada ao corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Então, quando a gente fala que nós somos o corpo de Cristo e seu membro em particular, isso quer dizer o quê? Que nós temos que funcionar nesse corpo. Se eu tenho um corpo, se eu preciso pegar alguma coisa, a cabeça dá uma ordem para a mão direita, pega, se a mão direita estiver ocupada, pega a esquerda, se estiver pesada, a outra vem, ajuda, junta as duas mãos, olha só, uma ajuda a outra, se vai lavar o rosto, se vai não sei o quê. Então tem que funcionar, todos recebendo a ordem da cabeça que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a cabeça e a sua ordem é a palavra de Deus. Então, desde que não saia da palavra, vamos seguir a palavra de Deus. Vamos seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos aprender assim, como que é uma igreja, como que funciona uma igreja. Então, estamos aprendendo aqui que a igreja é um corpo e que os membros são importantes no corpo. Se somos membros do corpo de Cristo, vamos supor, somos os pés de Cristo. Nós vamos levar o corpo aonde Cristo quer que leve. Somos as mãos de Cristo, nós vamos fazer as obras, fazer aquilo que Cristo quer que faça. Somos a boca de Cristo, nós vamos falar aquilo que Jesus Cristo quer que faça. Então cada um vai ter uma importância nesse corpo. Cada um vai ser enviado a fazer algo que é do agrado, que a cabeça manda fazer, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, dessa forma, os membros, todos em particular, são úteis. Um tem que levar a igreja, o outro tem que fazer, o outro tem que varrer, o outro tem que pregar, o outro tem que fazer isso, fazer aquilo. Vamos olhar no Salmo de número 22, o que o salmista diz? Salmo 22, versículo 22. 22 diz assim, ó.
Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Olha só, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. O que é declarar o teu nome? Nome de quê? O nome do Senhor. O que é declarar o nome do Senhor? É falar das grandezas e da importância que Deus tem para nós, irmãos. Temos que estar sempre anunciando, sempre exaltando, sempre engrandecendo esse Deus maravilhoso. E para quem que nós fazemos isso? Para os irmãos. Ele falou aqui para os irmãos. Amém? Não é só evangelismo, mas a gente tem que levar para os irmãos, para fortalecer os irmãos, falando da grandeza do amor de Deus. Né? E ele falou que faz isso na congregação, congregando. Se não congregarmos, como que vamos fazer isso? Cada um na nossa casa, como nós estamos agora gravando live. Então é importante, irmãos. Ele fala assim: declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Ou seja, congregar significa agregar com os membros do corpo. Ó, congregar, ou seja, agregar junto, congregar. Estou com o meu irmão, congregar. Então nós temos que congregar, ou seja, agregar os membros do corpo para ficar unidos, permanecer no corpo. Agora, vamos ver o que Paulo escreveu à igreja da Galácia. Gálatas 1, 2, diz assim, ó: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Olha só, as igrejas da Galácia. Então Paulo fala assim, as igrejas da Galácia. Amém? Então quem são as igrejas da Galácia? Aqui, nesse caso, são muitos grupos de pessoas reunidas em lugares diferentes, em localidade diferente. Quando ele fala as igrejas da Galácia, ele não está falando a um membro e a outro membro, porque ele está falando a igreja não é membro. O grupo é que é uma igreja, então se está falando as igrejas, quer dizer que tem vários grupos reunidos em algum lugar da Galácia, da qual Paulo mandou avisar as igrejas da Galácia. Então igreja é uma coisa de Deus, tá? O local onde nós nos reunimos, os grupos cristãos, a nossa congregação é uma coisa de Deus. Como os judeus faziam? Havia o templo de Jerusalém, né? Havia o templo de Salomão, mas nem todos podiam estar no templo, moravam longe, não podia estar todo dia em Jerusalém, ou em outros estados, até mesmo em outros países vizinhos, mas eles tinham o que lá? As sinagogas. O que são as sinagogas? É como os nossos templos hoje, os nossos espaços que nós separamos para estudar e louvar o nome do Senhor. Por quê? Porque hoje o templo somos nós. Nós não temos que ir a Jerusalém no templo. O templo agora somos nós. Pedro diz, vocês sois raça eleita, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, e falou que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, o lugar que nós reunimos é um local de culto, mas não é um templo. Embora a gente fale templo, fale igreja, mas na verdade é um local de culto. É como se fosse a sinagoga. É um lugar onde nos reunimos para cultuar e adorar a Deus e do qual é necessário congregar, como disse o salmista e como Paulo falou aqui, as igrejas da Galácia. Então são muitos lugares, muitas igrejas reunidas, muitos grupos de pessoas reunidas em diferentes localidades. Ser igreja, irmão, ou fazer parte da igreja, congregação, é uma ordem de Deus. Isso é uma ordem de Deus. Não é uma invenção do pastor Carlos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, que o escritor aos Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo, o prazer do pecado. Não, Hebreus 10, 25. Estou no 11, 25, é 10, 25 aqui, ó. Não deixando, Deus 10, 25, ó. Não deixando a nossa congregação,
como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse? O dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, o dia que o Senhor vai vir buscar a igreja. Porque um dia, irmãos, o Senhor vai vir buscar a igreja. Então o escritor hebreu falou assim, ó, não deixe de congregar, irmãos, como já é costume de alguns. Quer dizer que nessa época já havia um grupo que tinha o costume de não congregar, de não reunir com os irmãos para louvar e adorar o nome do Senhor. E o escritor hebreu falou que não deixa de congregar para poder a gente ficar demonstrando uns aos outros. O que é demonstrar uns aos outros? É ensinar a palavra, é corrigir o que está errado, mostrar o que está certo uns aos outros. Ou seja, através da palavra de Deus nós vamos trabalhando as nossas vidas. E por quê? Porque o dia está chegando, Jesus Cristo prometeu que vem buscar uma igreja. Ele não vem buscar uma pessoa, ele vem buscar uma igreja. Às vezes a gente fala assim, mas Jesus voltou para o irmão. Voltou não. O irmão chegou a hora dele, igual o apóstolo Paulo chegou, completou a carreira, combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, morreu. Né? Hoje não fala mais morreu, ele não morre. Na verdade, dorme no Senhor, a palavra diz. Por quê? Porque descansam no seio de Abraão. Fazendo o que lá? Aguardando o arrebatamento da igreja. Deus não vai arrebatar uma pessoa ou duas. Deus vai arrebatar uma igreja. Aí você vai em Tessalonicenses e vai mostrar isso. Que os mortos ressuscitarão primeiro e encontrarão com a igreja nos ares. Então, com os vivos, os vivos serão arrebatados e os mortos ressuscitados. E uma igreja vai ser apresentada ao Cordeiro. Não é várias igrejas, uma igreja. Então nós temos que fazer o quê? Vigiar para estarmos fazendo parte dessa igreja que vai ser arrebatada. Mesmo que nós venhamos a morrer, a descansar no Senhor, não morre mais, mas descansa no Senhor, mas um dia vamos ser ressuscitados para ser apresentado como igreja, como corpo de Cristo ao noivo, como a noiva do Cordeiro. Então aqui deixa claro, se Deus deu a ordem escrita na palavra, que não temos, então nós não temos o direito de achar que não é importante congregar. Ele deixou claro, ó, congrega, irmão, é costume de alguns, não vai fazer como é costume de alguns, quer dizer que esses alguns estão desviados, porque os seguidores da palavra, os seguidores de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, ela congrega. Então, irmãos, o que acontece? Aí Deus deixou detalhado o que fazer nos encontros. Agora nós vamos a 1 Coríntios, passa só uma página, capítulo 14, versículo 26. Ele diz assim, ó, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, ou seja, reunis ou congregais, né? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Foi isso que o escritor hebreu acabou de dizer de outra forma, exortando uns aos outros, conforme, né? Ajudando, ensinando uns aos outros. E aí Paulo fala aqui, ó, um tem salmo, um tem cântico. Então o que nós vamos fazer? Que fareis, pois, irmão? Uma pergunta. Que a gente se reúne para quê? Para nos ajudarmos, cultuarmos a Deus e nos ajudarmos uns aos outros. Quando diz assim, ó, quando vos ajuntais, ou seja, quando reunis, quando congregais, e cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Agora, tudo que se faz na igreja para edificação de quê? Do corpo. Para edificação do corpo. Às vezes a gente vê pessoas preocupadas com edificação pessoal. Às vezes a gente vê pessoas na igreja preocupadas com a preocupação individual com ela mesma. Quando, na verdade, nós devíamos fazer tudo para edificação do corpo. O corpo são todos. São todos os membros. O corpo não é uma pessoa, mas são todos os membros. Aí ele diz assim, ó, e faça tudo para edificação. E a gente pode observar que o texto diz, quando vos ajuntardes, ou seja, reunides, e não se vos reunir. Amém? Olha só, observa a colocação. É quando vocês reunir, quer dizer que é uma coisa certa. Você vai se reunir. Daqui a pouquinho vai passar a pandemia e nós vamos nos reunir. Amém? Não fala se reunir. Se você resolver se reunir, não.
Falou quando vos reunir, quer dizer que é uma coisa certa que vai acontecer, porque o corpo congrega, porque o corpo se une, porque o corpo ajuda uns aos outros, porque o corpo ensina uns com salmo, com cântico, como nós vimos aqui, com palavra, com profecia. Então, é certo que nós vamos congregar, a não ser que tenha alguns com esse costume que o escritor hebreu andou corrigindo. Agora, no versículo 28 do texto de base, diz assim, ó: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Observa que nem milagre, irmão, não foi colocado primeiro, né? E o que a gente vê aqui, ó? Deus tem uma ordem de como que funciona o culto e tem uma ordem de como que se edifica uma igreja, uma congregação local. Então, numa congregação local, você não chega assim, eu que mando, eu que... Não, tem uma linha de autoridade constituída por Deus. Não é bagunça. Deus instituiu tudo, você vê, ó, tem em primeiro lugar, aí a gente viu ali, tem profeta, tem apóstolo, tem doutores, que no caso, em outros lugares, fala, em outras listas dessa, fala pastores, né, como em Efésios, e a gente vê aqui que Deus estabelece uma linha de autoridade da qual se organiza uma igreja, ou seja, uma congregação local, que é o corpo de Cristo. Agora, ele falou em apóstolo. Apóstolo, como é que se ordena um apóstolo? Aí você abre a sua Bíblia depois, em outro momento, em Atos 1, do versículo 21 ao 26, que você vai ver quais são as características para se ordenar um apóstolo, né? E na época apresentaram dois homens de Deus para serem com a mesma qualificação, com as mesmas características, mas ainda assim prevaleceu a escolha do Espírito Santo. Amém? Então não foi, ninguém escolheu, eu quero esse, é meu amigo, não. Inclusive o que era mais cotado, até apelidado de José, codinome Justo, não foi escolhido, foi escolhido Matias em seu lugar. Então ali você vê quais são as condições para um homem ser apóstolo, ou apóstola, se você encontrar. Ali está as qualificações. O que você encontrar, pratique, filho. Se não encontrou, não coloca nada não, porque aí é errado. Mas se encontrou, pratique. Se tem apóstolo, bota. Se tem apóstolo para hoje, bota. Mas se não encontrou, não coloca não, que você está acrescentando coisas às escrituras. Em Efésios 4:11, cita pastores e doutores, em vez de lugar só doutores, mas pastores e doutores. Por quê? Doutores em quê? Doutores na palavra, que ensina, que tem o dom de ensinar. Porque o pastor precisa ensinar as suas ovelhas. Ser pastor, o pastor tem que ter um dom de ensinar. Ele não pode ser só ordenado a pastor, ele tem que ter um dom de ensinar. Ele é um doutor da lei, ele que traduz a palavra. Né? Então tem que ter um dom. Então, aí você vê em Efésios 4:11, você vê uma listinha. Agora, bispo e diácono, pastores, bispo e diácono, se você abrir a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 16, ali você vai encontrar o que precisa para um homem ser um pastor, que é o mesmo que bispo, quais são as condições. Aí se você encontrar ali, e ali fala a respeito dos diáconos, das esposas dos diáconos, não pode, um diácono, você não pode ordenar um camarada, um pastor, um diácono que a sua esposa não corresponde, não seja exemplo para a igreja. Então tem ali tudo especificado direitinho. Agora, se você também encontrar ali margem para pastora, para diaconisa, você faz a mesma coisa. Agora, se não encontrar, irmão, não fica colocando coisa na palavra que não tem, filho. Porque Deus vai cobrar isso. Há uma ordem, há uma linha de autoridade. Essas coisas não foram escritas nas escrituras para você atropelar, para você deixar de lado, para você passar por cima e fazer do jeito que você quer, não. Essas coisas estão escritas ali para a gente seguir essa linha de autoridade. Então tu abre lá as escrituras, encontrou margem, pratica. Encontrou o homem arrumado, pratica. Se tem base para mulher, pratica. Se não tem, não é o pastor Carlos que está proibindo. É a palavra de Deus que determina tudo para nós, como que funciona uma igreja. Então, irmãos, o que a gente aprende hoje? Que igreja é o corpo de Cristo e que está espalhado pelo mundo todo,
organizada na forma de igrejas locais, né? Conforme essa organização, conforme essa liturgia de culto que nós vimos, né? Onde tem louvores, tem adoração, tem pregação, tem profecia, não é profetada não, é profecia. Que hoje a gente vê muita profetada, muita bagunça, muito revelamento em vez de ser revelação, não é verdade? Às vezes a gente vê hoje profetada fora das escrituras, quando a gente vai ver não bate com as escrituras. Nós já vimos isso aí, já vi algumas coisas acontecendo fora da palavra de Deus. E hoje nós temos muitas linhas de igreja completamente fora da palavra de Deus. Não estão observando os ensinamentos da palavra de Deus. O que a palavra diz para ser uma igreja? Como é que funciona a igreja? O que é uma igreja e como é que funciona? As pessoas têm até igrejas que se diz cristã, porque nós somos cristãos, por quê? Somos seguidores de Cristo, então nós devíamos estar seguindo os mandamentos, as ordenanças de Cristo. Mas a gente vê a igreja até que ensina contrário ao que Cristo ensinou, incentivando os irmãos a juntar tesouro na terra, quando Jesus falou para não fazer isso. Amém, irmãos? Olha só, esse, por exemplo, é um ensinamento contrário, que é para juntar tesouro no céu e não na terra. Então tem muitos outros ensinamentos que não são bíblicos, né? Muito show, muita firula, muito entretenimento, e entretenimento não está naquela listinha que a gente viu dos cultos da igreja. Uns têm palavra, né? Outros têm profecia, tem salmo, tem cântico. Não falou nada de pirueta, de plantar bananeira, de rodar, de rodopiar, nada disso. Coisas que edificam a nossa vida. Agora, a Bíblia, irmão, traz muitos exemplos dessa prática. A igreja de Éfeso, a igreja em Tessalônica, a igreja em Corinto e outras igrejas, de que o povo se reunia, de que a igreja congrega, de tem que haver a congregação local. Nós não podemos estar todos no mesmo lugar. Como é que vamos reconhecer que são cristãos ou não? Então nós temos nomes denominacionais, né? Ou congregacionais, mas que precisamos congregar, precisamos. E está debaixo dessa linha de autoridade, instituído segundo a palavra de Deus e atuando uma linha de culto a Deus de acordo com a palavra de Deus. Aí você vê em Mateus capítulo 16, Mateus 16, 16, Mateus 16, 16 diz assim, ó, e Simão Pedro respondendo disse, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, questionando Jesus, saber que o povo falava dele e tudo mais, aí Pedro diz para Jesus que ele tu és o Cristo, aí, ou seja, o Filho do Deus vivo. E olhando também no Evangelho de João, para confirmar isso que Pedro acaba de falar, João capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, ó, João 1, 12 e 13, ó, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Então, quem é a igreja do Senhor? Todos que crerem em Jesus Cristo, porque o Senhor tem a sua igreja como sendo seus filhos. A igreja do Senhor, ou seja, a congregação de Deus, o corpo de Cristo, no qual Jesus Cristo é o primogênito, é o cabeça desse corpo, né? Dessa linha dessa filiação, ele é o primogênito, ele é o cabeça do corpo. Todos quantos crerem nele serão inseridos no corpo, serão chamados também filhos de Deus. Ou seja, fazem parte desse corpo e passam a fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Ou seja, todos que creram e foram feitos filhos de Deus mediante a vontade de Deus. Aí, mediante essa afirmação de Pedro, aí a gente vê, vamos voltar em Mateus 16, 18, agora o versículo 18, diz assim, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certamente que Jesus não está falando de Pedro, porque Pedro não é uma pedra,
né, uma rocha. Está falando aqui de pedra no sentido de rocha. O que Jesus Cristo está falando aqui, edificarei a minha igreja sobre essa palavra sua, né, que tu és o Filho de Deus, e aquilo que João confirmou, que todos que nele crê vão ser também filhos de Deus, ou seja, vai formar a igreja. Então edificou a igreja, em cima dessa afirmação que você fez, Pedro. Por quê? Porque no texto a gente vê que não foi carne nem nada que revelou, mas foi Deus que revelou a Pedro. Da mesma forma, João diz que somos feitos filhos de Deus não por vontade de carne, mas pela vontade de Deus. Como? Crendo em Jesus Cristo, ou seja, naquilo que Pedro falou. Então, sobre aquela afirmação de Pedro, a igreja foi constituída. A igreja é constituída. Jesus fala assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi o que Jesus terminou falando. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, você que creu em Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo como Senhor, Filho, como Senhor e Salvador, Filho do Deus vivo, você também é chamado de filho de Deus. Automaticamente você passa a ser filho abaixo do primogênito, ou seja, você vai fazer parte de uma hierarquia. Porque Jesus é o cabeça, ele é o primogênito. Dos filhos de Deus, Jesus é o primeiro. Aí depois vem outro, e vem você está nesse corpo. Nós agora fazemos parte dessa linhagem de Jesus. E essa igreja, do qual Jesus Cristo é o cabeça, ele já venceu, ele é vencedor. Nada pode contra ele. Eu só vou edificar a minha igreja e as portas do inferno, quer dizer, as lutas, as dificuldades, o ataque do sistema, tudo que vier contra nós não vai prevalecer. Porque Jesus Cristo já venceu tudo isso. Ele está velando por nós, irmãos. Então fica tranquilo no meio dessa pandemia, fica tranquilo no meio dessa dificuldade, essas coisas vão vir. Ele nunca prometeu que não ia vir. Ele sempre disse que vai ser necessário passar por isso, mas ele deu a vitória. A igreja prevalecerá. Então qual é o segredo? Se a igreja prevalecerá, o segredo é eu me manter sendo igreja. É eu me manter inserido nesse corpo. Como disse a parábola da videira, né? Que Jesus é a videira verdadeira, né? Muitas videiras, mas ele é a verdadeira, e que nós fomos enxertados nela, nós não éramos dela, mas fomos enxertados. Não éramos filhos de Deus, mas agora somos. Agora, se não produzirmos, se não tivermos dando testemunho de filho, aí é como o galho da videira sem fruta, corta e bota outro no lugar. Simples assim, depois você estuda a parábola videira, João 15. Amém? Então, o corpo de Cristo funciona dessa forma. Você tem que se manter, tem que produzir fruto. As lutas, as dificuldades faz parte das podas que Deus faz em nossas vidas, para que nós aumentemos a nossa confiança, a nossa força, a nossa perseverança, a nossa esperança em Deus. Agora, uma coisa é certa, a vitória é certa da igreja. Amém, irmão? A vitória da igreja é certa. Então, se você se mantém sendo parte da igreja, a sua vitória é certa. Se você se mantém no corpo de Cristo, a sua vitória é certa. Você vai vencer essa luta, você vai vencer isso que você está passando, essa dificuldade, esse temor, essa depressão, desde que você se mantenha no corpo de Cristo. E quem é que se mantém no corpo? Quem são o corpo de Cristo? Aqueles que seguem os mandamentos dele, como Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é ouvir a minha voz? É ser guiado pela palavra. O que é a voz de Deus, de Jesus? É a palavra de Deus. Então, se tu é ovelha, tu está ouvindo a voz, está se guiando, está seguindo a voz do pastor, então você é a igreja de Cristo, mais do que vencedor. Amém, irmão? Agora sim, somos mais do que vencedores. Nós somos como? No sentido de igreja. Você sozinho não vence nada. Mas sendo a igreja do Senhor, você é mais do que vencedor. Amém? Então, que Deus nos ajude a todos. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa noite, por mais esse culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, te exaltamos, te engrandecemos. Ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos aviva, que nos anima,
que nos restaura, que é clara para nós, Senhor, embora haja muita deturpação, aqueles que deturpam a Tua palavra, que torcem a palavra segundo os seus próprios pensamentos, segundo os seus desejos. Ó Deus, há muitos assim, Pai, mas que o Senhor venha guardar o nosso coração e que a verdade venha a ser prevalecida, Pai. Toma, Deus, mais uma vez a nossa nação em Tuas mãos, Senhor. Desmascara o adversário, guarda o presidente. Ó Deus, orienta ele, levanta homens, mulheres de Deus, homens e mulheres temente a Ti, Pai, para estar do lado deles, Senhor, para estar orientando segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Eu creio na Tua vontade, eu creio no milagre do Senhor, Pai. Repreende, desmascara toda fraude, todo engano, Senhor. Uma hora tudo que está sendo feito hoje, nesse negócio de pandemia, todo engano, toda fraude, uma hora isso tudo vai ser revelado no eirado e nós vamos ver os responsáveis, ó Deus, sendo punidos por isso, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço, Senhor, se vamos encerrar a reunião, que Tu guarde cada coração, guarda os irmãos, guarda da força, meus irmãos, na perseverança, ó Deus, que possamos insistir e aguardar em Ti, Pai. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Igreja amada, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. E que a igreja, aquele que creu na palavra de Deus, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus, automaticamente a igreja instituída, constituída pelo Senhor Jesus, diga amém. 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 Que Deus nos abençoe a todos.